Olá a todos, iniciando mais uma live aqui no meu perfil do Instagram, Alexandre Triques, na temática do processo administrativo previdenciário. Olá, colegas, uma boa tarde a todas e a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Eleusa. Boa tarde, Jonas, Liliane, Adriano Maus já presente. Já estou identificando aqui meu convidado, Caroline, William. Boa tarde, Caroline. Seja bem-vinda. Estamos iniciando mais uma transmissão aqui direto do meu perfil do Instagram, que temos feito todas as terças-feiras, para tratar de temas ligados ao processo administrativo previdenciário, né? E contente aí com a participação todas as terças e um feedback que tem sido muito bom por parte de todos que estão participando, estão gostando. Eu acho que isso é muito bom. Todos nós evoluindo bastante aí na temática do processo, né? Do processo administrativo, em especial previdenciário. Pessoal, se alguém puder me dar um feedback sobre o som. Olá, doutora Nair, tudo bom? Que bom lhe ver por aqui também. Aline, seja bem-vinda. Adriano, já visualizei aqui teu pedido, já vou te puxar aqui para a live. Obrigado, Eleusa, obrigado pelo feedback com relação ao som, tá? Sempre uma preocupação, né? Morgana, seja bem-vinda também. Paula, bem-vinda. Boa tarde. Mariana. Arthur. Grande Arthur. Hoje a gente iniciou um pouquinho mais cedo, porque o Adriano tem um compromisso às 18 horas, ia ficar um pouco apertado. E eu gostaria muito de conversar com ele no estado atual que a gente se encontra aqui nas lives. Eu acho que vai ser bem importante. A gente vem conversando, né, com os conselheiros, com algumas exceções. O Adriano, que é advogado previdenciarista, né, advogado especializado na Previdência Social, atua aqui no Rio Grande do Sul, e é ex-servidor do INSS, né, e além de um grande parceiro, né, de cursos, obras, reflexões, caminhadas. Eu e o Adriano temos uma caminhada aí que me orgulha muito, assim, muitas coisas já fizemos juntos. Então a ideia é tratar de um tema hoje, colegas, que eu acho que é super importante dentro do que a gente vem fazendo aqui, né? Dentro da ideia de termos um programa aqui na temática processual administrativa, né? Então, o tema hoje é falar um pouco sobre a organização e a rotina do escritório e do advogado, né, que quer ter uma atuação na via administrativa, né? Os prazos são diferentes, né? O cuidado com os prazos também. Os protocolos são diferentes, né? A sustentação oral é diferente, a tramitação dos recursos é completamente diferente, a consulta aos precedentes e à jurisprudência é diferente. Então, evidentemente que existe aqui, né, nesse perfil de atuação administrativa, características que são, assim, bastante diferentes daquela de quem está acostumado a atuar apenas no processo judicial.
Então é fundamental que a gente compartilhe experiências sobre rotinas e organização dos nossos escritórios para que a gente consiga fortalecer a nossa advocacia na via administrativa, né, obviamente. Então eu quero mais uma vez conclamar todos vocês que participem ativamente da nossa live de hoje, façam questionamentos, façam depoimentos da realidade de vocês, né? Provoquem. Eu vou procurar, dentro do possível, junto com o Adriano, estar trazendo todos os comentários aqui para a gente construir aí um debate bastante rico sobre esse tema, que é um tema voltado agora sim aos advogados, né? Por isso que o convidado é um advogado e não um conselheiro hoje. A gente vai dar um tempo um pouco nas questões mais técnicas, envolvendo a atuação do Conselho de Recursos e do próprio INSS, e vamos dar uma respirada aqui para falar um pouco da organização da nossa casa, né? Inclusive com experiências de pandemia, né? Já estamos há um ano aí na pandemia, né? Certamente novos desafios aí estão surgindo para todos nós, né? Seja bem-vinda, Vanessa, Gabriel, Jonas. Olá, Nina, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, todos e todas bem-vindos. Ana Paula, Lilian, Valber, grande amigo Valber, de Goiás. Cristiane, que bom te ver aqui, Cris. Sandra. Questões iniciais da live, assim, para tentar delimitar com vocês qual é a ideia, então, aqui hoje. Eu vou puxar essa figuraça, esse grande amigo, que é o Adriano, para a gente bater um papo junto com vocês sobre organização e rotina dos nossos escritórios, da nossa atuação, seja individual, seja em escritório grande, junto ao INSS e ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Te puxando aqui, acredito que vai estar dentro de alguns segundos junto com a gente. Olá, Adriano, me ouve? Oi, estou te ouvindo. Olha aí, agora sim. Tudo E bom? aí, tudo bom? Tudo tranquilo, tudo jóia. Que momento, hein? É verdade. Fazia tempo que nós não conversávamos, né? Essa pandemia está complicando a nossa vida. É verdade, eu quero te agradecer, eu sei da correria que todos nós estamos passando, enfim, e a advocacia sempre foi muito corrida, mas quero te agradecer aí por tu ter um tempo para a gente poder estar conversando e queria dizer que para mim é um prazer muito grande e quero dizer para os colegas que estão nos acompanhando, talvez alguns jovens, bem jovens advogados que estejam na área há pouco tempo, eu tenho uma relação de amizade com o Adriano aí que já praticamente uma década, né? E eu e o Adriano trabalhamos muito a temática do processo administrativo previdenciário. Eu não anotei, mas certamente nós já ministramos juntos aí talvez 30, 40 cursos juntos aí pelo interior do Rio Grande do Sul, por outros estados, por EAD, né, Adriano? Viajamos para muitos lugares, quase numa caravana assim voltada realmente à causa, né, do processo administrativo. E porque eu e o Adriano temos uma obra, né? Na verdade, eu e o Adriano temos 3 obras sobre processo administrativo juntos, mas uma delas, que é a primeira, que foi a precursora do nosso trabalho, né? A gente trabalhou muito ela até a 4ª edição, inclusive estamos trabalhando na atualização delas, e mais para o final da live a gente vai falar um pouquinho para vocês aí o que a gente pretende trazer para todos que querem buscar um conhecimento técnico na área administrativa, o nosso processo administrativo previdenciário, né, 5ª edição, porque terminou na 4ª, né? Então, Adriano, um prazer enorme estar aqui contigo. O prazer é meu, na verdade. Sempre muito bom conversar aí contigo e conversar com os colegas também aí, que eu estava olhando, tem muita gente conhecida aí no meio, né? E realmente é uma caminhada, né, constante que a gente teve, né, e que a gente tem ainda,
muito para percorrer e realmente acho que nós começamos a falar sobre o processo administrativo num momento que pouca gente conversava, né? E quando a gente se propôs a escrever a obra, né, aquela do processo administrativo, processo previdenciário administrativo, feitos, enfim, A primeira, primeira processo edição, né, administrativo previdenciário. Só isso. era só isso, né? Isso aí. Tinha pouca gente falava sobre isso, né? E eu notava ainda na época, como servidor, eu notava que o processo administrativo era simplesmente um trampolim que o advogado usava para poder encaminhar o processo na justiça. Muitas vezes era isso, né? Ele preferia não instruir o processo administrativo de forma correta, justamente para poder pedir o indeferimento o mais rápido possível, né? Que ainda era no balcão de atendimento, né? Para conseguir entrar com a ação judicial. E isso, ao longo desse tempo que a gente começou a trabalhar, né? E a gente notou a evolução disso, uma evolução bem significativa. E agora, né, principalmente depois da decisão do Supremo no tema 335, ou 355, né, se não me engano, né? Acho que é 350, tema 350. 350, isso aí. Que fala do prévio requerimento administrativo, que a gente notou que aí sim, os advogados começaram a ter um pouquinho mais de zelo no andamento do processo administrativo, porque realmente era necessário para a ação judicial. E também se notou que na esfera administrativa também se consegue muita coisa interessante, né? Tem muitas decisões administrativas que, em certa medida, são até melhores ou mais concessivas do que o próprio judiciário, né? Isso eu tenho notado e comecei a divagar um pouquinho e repensar os meus estudos anteriores e notei que realmente teve uma evolução muito grande ao longo dessa década aí que a gente se Sem propôs dúvida. a estudar junto. Sem dúvida. Naquela época, por exemplo, lá em 2013, quando nós começamos a dar os primeiros cursos, ministrar os primeiros cursos, por exemplo, pouco se falava de revisão administrativa, por exemplo, né? Hoje a revisão administrativa ela virou uma ferramenta importante, não apenas dentro do processo administrativo em si, mas também como uma alternativa para dialogar com o processo judicial, para suprir a falta de um documento, né, para resolver alguma questão que não ficou bem resolvida e o processo eventualmente foi levado precocemente para a justiça. Agora, recentemente, tem se falado muito também de reabertura de tarefa, que sempre foi, né, uma incumbência a ser praticada de ofício pelo servidor, conforme a instrução normativa traz, quando havia aquele erro, não de mérito, né, mas aquele erro material na decisão. Agora já se fala na possibilidade de se postular uma reabertura de tarefa, aí veio o INSS digital, o Conselho de Recursos começa a viver um novo tempo. Então, realmente, assim, a realidade mudou bastante. A colega que nos acompanha aqui, a Débora, deixou já 2 comentários muito legais. A Débora tem participado praticamente de todas as lives e atua bastante no processo administrativo. E ela deixou um comentário muito carinhoso aqui, Adriano, dizendo que adora os nossos inscritos, né, a nossa produção, né? Eu quero agradecer a Débora por fazer menção e também a doutora Maria Catarina, né, que também deixa um comentário nessa linha, né? Será que somos raízes, Adriano? O tempo passou tão rápido assim? Hã? A doutora Débora coloca que vocês são pioneiros, exemplos para mim. Agradeço imensamente. Essa ideia, assim, quando a gente começou, né, na verdade, né, Alexandre, se você pensar, eu acho que nas nossas primeiras conversas, a gente pensava assim, bom, mas será que nós vamos escrever esse livro? Será que alguém vai ler? Né? Então,
Então, que bom que a gente está conseguindo deixar esse legado aí e nos fazer entender um pouco mais desse mundo totalmente inexplorado que era o processo administrativo. Agora, realmente, ele ganhou mais importância. E você falou em INSS digital, na verdade, acho que o tema 350 do STF e depois a inclusão, o início, na verdade, do processo digital administrativo deram uma guinada de 360 graus assim no processo que realmente agora não se tem como menosprezar o processo administrativo e ele ganhou efetivamente a sua importância sem sombra de dúvida. E o escritório ele precisa se adequar a essa nova realidade. Né? O profissional do direito, né? O profissional que atua nessa área, ele não tem como dispensar uma boa atuação administrativa. Né? Se ele quiser ter sucesso nessa área, ele precisa conhecer a fase inicial do processo administrativo e muito mais o processo recursal administrativo. Né? Você falava muito bem, na verdade, da questão do Conselho de Recursos. O Conselho de Recursos hoje tem uma importância extremamente grande, né, nessa nova era em que vivemos. Porque a gente sabe que não raras vezes nós encontramos processos mal instruídos e mal julgados, mal decididos. E o processo recursal, a decisão recursal, ela tem suma importância nessa nova era, né? E como revisor, inclusive, desses atos administrativos mal organizados, enfim, ou mal decididos. E agora nós vivemos nessa nova era, inclusive, do processo recursal, no sentido de que, acredito eu, que agora o novo programa, né, o novo CISREC lá do recurso, vai permitir que os processos administrativos andem um pouco mais rápido, né? Que era o nosso grande problema na esfera recursal. Sem dúvida, sem dúvida. Adriano, deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, tu já está advogando aí, acredito que há quase 2 anos já, né? Quase. Quase 2 anos, isso. Em 15 de julho, 15 de junho de 2019, do INSS. Foram 18 anos de INSS, né? 16 anos. 16. Outra vez eu chutei 10, tu falou 16, agora eu errei para 2 a mais, né? E me diz uma coisa, como é que a próxima eu acerto. Como é que tu tem feito? Gostaria muito de ouvir um pouquinho da tua rotina, assim. Em especial, assim, o que eu queria te perguntar, né? Primeiro, como é que tu faz a triagem no teu escritório daqueles processos que tu entende que estão vocacionados ao recurso administrativo para aqueles processos que estão vocacionados para a via judicial? Se tu faz esse tipo de triagem ou se tu tem uma política de total utilização da via recursal, né? Por exemplo, eu no escritório não tenho uma atuação totalmente voltada à via recursal. Eu utilizo a via recursal, mas eu avalio cada caso. Tem casos que eu entendo assim que não estão vocacionados para a via recursal, e aí, como eu já tenho indeferimento, eu entendo que o melhor é ir para a via judicial, eu aposto na via judicial. Inclusive, já compartilhando um pouquinho da minha experiência, e eu quero também conhecer a dos colegas, que certamente vão trazer considerações nos comentários, eu inclusive faço isso na análise do processo novo que entra no escritório, e quando eu vou montar o meu contrato de honorários, eu coloco no meu contrato de honorários qual foi a via escolhida, né? Então, se eu optei pela via recursal, conversei com o cliente, tá? E o cliente concordou na via recursal, porque eu convenci ele que, por determinada razão, era melhor ir para a via recursal, né? E ele aceita a via recursal administrativa, eu coloco isso no contrato para que não ocorra futuramente nenhuma reclamação que o vizinho fez direto na justiça e foi mais rápido, que a estratégia do outro escritório foi diferente. Eu passei a acreditar que a definição da estratégia ela é muito importante e ela precisa ser compartilhada com o cliente. O cliente ele precisa, por exemplo, saber
que na via judicial existem 2 ritos. E que nesses 2 ritos, às vezes, a mesma matéria, o judiciário decide de forma diferente. Então eu preciso mostrar isso para o cliente, porque senão, não raras vezes, eu tomo um caminho mais demorado, justamente por ser sabedor de que o caminho mais curto vai dar problema, e ele recebe uma informação no final de semana, no churrasquinho, lá no bairro dele, que o vizinho, no escritório do lado, conseguiu de uma forma muito mais rápida, porque às vezes dá certo, né? Mesmo no rito sumaríssimo, uma matéria que eu entendo que não está vocacionada a juizado, não significa que vai dar errado sempre no juizado, claro que não. Tem juízes e juízes, tem regiões e regiões, mas ele traz, mas por que o senhor não foi direto na via judicial? E o assunto que corre lá no churrasquinho no domingo, no meu cliente, é que eu optei pela via administrativa porque eu quero ganhar mais atrasados. Porque eu quero que o processo demore mais. Né? E aí soa como realmente eu estou tomando uma medida para retardar o processo, para engordar o processo, para buscar mais honorários. Então eu passei a fazer a minha análise, eu entrego a análise para o meu cliente, se ele aceita, eu justifico e eu, inclusive, coloco a justificativa no contrato. Então, por exemplo, se eu estou tratando de um recurso, tá? Só para te ter uma ideia, assim, se eu estou tratando de um recurso, um caso típico que eu utilizo o recurso administrativo, união estável. Meu cliente apresentou provas materiais da união estável. INSS não processou JA e sequer precisava processar JA, porque é prova documental plena. Ele apresenta 2 dos documentos exigidos pelo decreto. Né? Então, não é caso de indício de prova documental, é caso de prova plena. O deferimento tem que ocorrer independente da justificação administrativa. Esse é um caso que eu jamais levo para a justiça, porque o juiz vai querer fazer audiência de instrução ou então vai determinar uma justificação judicial, né, que o INSS faça por força da ordem judicial. E aí eu posso ter problemas, porque uma audiência de instrução ou uma justificação administrativa sempre traz, né, implícito um risco natural. Né? Então esse é um caso que eu levo para a junta de recursos que eu sei que eu vou conseguir lá na junta. E aí eu coloco no meu contrato que eu estou levando a junta, porque a matéria ela é mais benéfica na via administrativa recursal, e defino bem. Então eu te pergunto, como é que tu tem feito a triagem dos teus clientes novos? Tu tem usado só a via administrativa? Tu está equilibrando administrativa e judicial? Como tem sido a tua rotina? Imagino que interessante por tu seres um ex-servidor, né, e por tu ter trabalhado do outro lado também, e entender também um pouco o que passa o servidor, né? Sim. Essa ideia, assim, já pontuando na tua primeira questão. Realmente eu não trabalho essencialmente com a via administrativa. Tá? Existem situações em que a via administrativa é melhor do que a judicial. Né? Então, por exemplo, no auxílio-doença, por exemplo, é provável que a gente não consiga reverter na via administrativa, né, num caso de benefício por incapacidade, porque normalmente a perícia médica que é feita na via recursal, ela tem muita semelhança com a perícia médica feita na via administrativa na primeira instância, no INSS. Então, por exemplo, num caso como esse, eu já adianto que nem adianta ingressar na via administrativa, na via recursal, melhor dizendo. E já oriento o cliente, enfim, se ele quer fazer ação judicial. Em casos específicos, por exemplo, de atividades especiais, por exemplo, um contribuinte individual posterior a 95, né? A gente sabe que há as limitações dos pareceres interministeriais, né, que tolhem, na verdade, a autonomia do Conselho. Então, tem situações que realmente não tem porquê a gente ingressar na via recursal, porque a gente sabe que o conselheiro tem essas limitações e não vai conseguir dar uma decisão favorável nem que ele queira, né? Porque ele tem esse problema, essa limitação. Então, nessas situações, eu já falo para o cliente e digo, olha, tem a via recursal administrativa, mas nesse teu caso em específico não adianta, né? Eu vou
ingressar com a ação judicial logo, ou, enfim, aguarda fechar os 60 salários mínimos para evitar o juizado. E nessa questão da orientação, eu sempre coloco para os clientes, né, e deixo claro essa minha estratégia. Né, eu acabo não colocando isso no contrato, embora ache, ouvindo a tua explicação, acho até interessante. Mas eu sempre deixo muito claro para o cliente, né, e converso com ele, no sentido de estabelecer a estratégia junto com ele. Eu digo para o cliente, olha só, eu tenho a via recursal, administrativa, eu tenho indeferimento, né? Eu recebo indeferimento do processo. Falta reconhecer atividade especial e falta reconhecer atividade rural, exemplo. Bom, eu digo para o cliente, olha só, na questão da atividade rural, a análise que o conselho faz, o conselho de recursos, normalmente ela tem uma boa aceitação da documentação. E nessa situação, por exemplo, vale a pena o ingresso na via recursal administrativa. Agora, na parte da atividade especial, aí já não. Aí eu já tenho uma outra situação, né? Dependendo também do caso. Aí você vai ter que conhecer a matéria, né? E aí estudar é preciso, né? Você vai ter que conhecer você vai ter que conhecer a matéria, conhecer os precedentes administrativos, né? Enfim, avaliar se aquela determinada situação é ou não passível de reconhecimento na junta de recursos. E aí você conversa com o cliente e diz assim, olha, nessa situação eu aconselharia o senhor a ingressar na via administrativa primeiro, porque a ação pode até demorar um pouco mais, mas se você tem essa via administrativa para pleitear o seu direito, é melhor você pleitear esse direito nessa via, porque você não pula a etapa. Porque se você ingressar na via judicial direta, você pode ter um não. E esse não da via judicial é definitivo. Já na via administrativa, por mais que você não receba uma decisão favorável, ainda você tem a ação judicial para reconhecer. E ainda assim, por mais que você ganhe eventualmente uma decisão negativa, você ainda pode melhorar a prova nesse caso. Você tem alternativas na via administrativa que muitas vezes na via judicial não tem, né, de realização de provas. Né? Então, eu coloco isso para o cliente e coloco essa possibilidade da via administrativa e coloco a possibilidade da via judicial. Se tem juizado, inclusive, coloco para o cliente, olha, no juizado, a decisão que tem vindo das câmaras recursais, das turmas recursais, é tal. Normalmente é negativa. Ou, enfim, tem esse problema aqui que nós temos que resolver e que você não consegue resolver muitas vezes na fase instrutória do processo do juizado. E coloco essas informações para ele e digo assim, o senhor é que decide onde que você quer amarrar o teu burro, né? Se você quer se você quer trabalhar um processo mais rápido, porém não tão zeloso, digamos assim, vamos por aqui, vamos pelo juizado. Agora, se você quer trabalhar mais tempo, com uma melhor qualidade no processo, você vai por aqui. O que o senhor deseja? Eu coloco isso para o cliente. Ainda não tive nenhuma decisão que o cliente dissesse assim, não, eu vou entrar pela via do juizado especial. Né? As decisões são sempre nesse caminho. Né? Porque a gente tem que convencer, o nosso trabalho é convencer, no fim das contas, né? A gente tem que convencer o cliente, a gente tem que convencer o juiz, nós temos que convencer o servidor e assim por diante. Né? Não, perfeito. Eu acho que nessa decisão, só para concluir, nessas situações,
quanto mais você deixar clara a tua estratégia para o cliente, melhor vai ficar para você, né? Perante o próprio cliente, perante a sociedade, perante os amigos do cliente lá do boteco, né? Porque eles vão explicar pro cidadão, não, eu vou entrar por essa via porque nessa via é mais seguro, né? Por mais que demore mais, né? São situações que eu sempre coloco. E além do mais que você falando com o cliente, você explicando para o cliente, você vai demonstrar que você conhece a matéria e ele vai sentir mais confiança em você também. Muito bom, muito na linha que a Débora comentou aqui em cima, né? Achei bacana, ela comentou um pouquinho antes da tua fala, Adriano, quando eu estava falando, né? Eu acho que as nossas falas aqui, elas estão em concordância, né? Quando ela referiu que deve ser sempre uma decisão do cliente, né? Perfeito, e eu trato dessa forma também. Claro que pelo nosso perfil de convencer, é uma característica nossa, né? É muito difícil o cliente ir contra a nossa orientação, né? Muito difícil nesse aspecto. Mas achei bacana quando tu referiu, né, de mostrar realmente os caminhos, né? Porque é que nem um procedimento cirúrgico. Né? Tu tens várias formas de fazer o procedimento cirúrgico, tem formas mais arriscadas e menos arriscadas, né? E então, na verdade, é demonstrar, olha, não é que vai dar errado levar para o Juizado Especial Federal. Não, não estamos dizendo isso. Tem muitos casos, tem entendimentos favoráveis. Agora, é um caminho que traz um risco maior do que nós depurarmos esse indeferimento no Conselho, passarmos pelo menos pela Junta. Vamos ver o que a Junta vai agregar, o que a Junta vai trazer, o que isso vai melhorar no nosso discurso também, né? Porque isso melhora também a nossa petição inicial depois na via judicial, né? Porque a gente vai, na verdade, passando etapas, né? Dentro do Conselho. Uma fundamentação eventualmente nova que surja, né? Então, importante entregar para o cliente, né, o dever de fazer essa escolha, né? Achei muito legal. A Caroline também refere aqui, né? É necessário acalmar o cliente e explicar que, em alguns casos, o entendimento da autarquia é melhor do que o entendimento, né, do judiciário. Muito bom, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Deixou um comentário específico sobre esse ponto. A Estela comenta que tem usado bastante a via administrativa. Eu vi uma pergunta ali sobre onde encontrar os precedentes administrativos. Né? Isso é muito bom. Isso é um grande problema, na verdade, né? Porque ainda a Junta de Recursos até colocou, há um tempo atrás, a possibilidade de você fazer consultas, né, de todas as suas decisões administrativas. Como se fosse uma consulta de jurisprudência. Só que isso não durou muito. A Dataprev, enfim, teve problemas no sistema e tirou do ar. E até hoje, na verdade, não conseguiram colocar no ar esse precedente, esse repositório, digamos assim, de jurisprudência. Então, por enquanto, nós estamos nesse limbo, né, onde nós temos que, na verdade, buscar por outros meios, através da nossa própria atuação administrativa, com outros colegas, enfim, aí a gente, com livros, né, tem os livros do professor Beirão, enfim, do professor Amado, né, Frederico Amado, se não me engano, lançou um livro sobre isso também, bastante interessante. Enfim, temos que buscar por meios alternativos. Por enquanto, não há um repositório de jurisprudência administrativa disponível assim, para consulta. Mas sempre importante, né, Adriano? A gente viu bastante aqui nas lives, as últimas lives, com os conselheiros, a reforma, a mudança que foi feita, né, nos novos enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social, né? Porque sabes que quando saiu as alterações, eu vou confessar uma coisa para ti, para os colegas, não que eu tenha subestimado as alterações, eu não subestimei, mas tão acostumado a ler aqueles enunciados antigos, né, clássicos, que já não eram atualizados há muitos anos, principalmente no que se refere à forma como eles estavam expostos,
né? Quando saíram os novos enunciados, eu não me atentei tanto para a grandeza deles, né? E aí, vendo alguns conselheiros defenderem arduamente os enunciados, o professor Beirão e todos os conselheiros que eu conversei aqui, né, falando bastante, olha, os enunciados são importantes, hoje é um guia importante para a nossa atuação, e eu passei a olhar com mais cuidado, e realmente, assim, a mudança nos enunciados, ela foi paradigmática, porque não são apenas enunciados, né? Cada enunciado traz todas as hipóteses possíveis ali de enquadramento naquele enunciado ou não, as variáveis que podem acontecer, e são muito completos. Então, eu diria que nos enunciados que a gente tem no Conselho hoje, talvez a gente tenha a solução aí para 50% dos casos, já que não temos repertório de jurisprudência para consulta, né? Claro que o prejuízo ainda existe, né? Seria importante a gente ter acesso às decisões, né, das juntas, das câmaras de julgamento e tudo mais, mas eu reitero para os colegas que o estudo dos enunciados é muito importante. É muito diferente da sistemática antiga, em que os enunciados estavam ali como estão os enunciados da TNU, em apenas uma frase, né? Cada enunciado hoje é um verdadeiro tratado sobre aquele assunto. Então, quando vai tratar do ruído, delimita todas as questões. Quando vai tratar do direito ao melhor benefício, delimita todas as questões. Presunção de recolhimento do individual, delimita todas as hipóteses. Está muito completo os enunciados. Eu acho que é uma fonte importante, né, de consulta para os colegas, né? Não sei se tu observasses isso também. Hoje em dia os acordos em geral, assim, dos conselhos, né, tanto das juntas quanto das câmaras de julgamento, principalmente das câmaras de julgamento, eles têm uma qualidade técnica muito boa, né? Eles até podem, eventualmente, não ser dar o resultado que a gente quer, mas eles são bem fundamentados, sim. E até porque são, na maioria, profissionais do direito, né? E também muitos profissionais que atuavam há muito tempo no direito previdenciário, tanto na agência, né, como representantes do governo, quanto na advocacia em geral, né? Porque afinal são conselheiros indicados pela sociedade civil também, né? Então a gente vê muitos acordos muito bem fundamentados e especialmente, né, em situações, por exemplo, de algum erro material na análise de processos efetuada por algum servidor do INSS, enfim, a gente tem notado que essa análise que é feita pelo conselheiro é melhor muitas vezes do que a análise que um juiz federal faz. Porque o conselheiro está muito mais habituado àquela praxe do dia a dia, aquela verificação do CNIS, né? A verificação dos sistemas informatizados do INSS. Então, às vezes, aqueles pequenos erros, aquelas pequenas avaliações, ou até mesmo aquele erro de avaliação da documentação, foi juntado uma carteira de trabalho ou de um tempo rural, ou até mesmo numa atividade especial, do PPP, às vezes você consegue resolver aquela situação muito mais fácil na esfera administrativa. Só claro, você vai ter que ter paciência para poder esperar, aguardar a decisão do conselho. E uma outra vantagem que eu vejo numa decisão, o rito processual do recurso administrativo são duas que eu vejo assim. A primeira delas, né, você pode juntar documentos a qualquer momento, né? Você pode juntar novas informações, novos elementos de prova, fazer novas solicitações a qualquer momento do processo, né? Então você tem essa informalidade muito mais evidente aí, né? E isso, lógico, respeitado todos os preceitos constitucionais do devido processo legal, mas isso ajuda em muito na elaboração e na decisão final do conselheiro. E a outra
análise que eu faço, que eu vejo também que é melhor, é a sustentação oral. Você tem a possibilidade, né? Uma vez, isso eu faço sempre nos meus recursos. Eu sempre coloco um pedido para realização de sustentação oral. E quando Inclusive, estando... Adriano, só te Oi. interromper um pouquinho. Inclusive, conversando com a Valéria Gavioli, que é secretária da 13ª Junta de Recursos, semana passada conversamos com ela, e ela, inclusive, recomendou que esse pedido de sustentação oral, que a gente não economize em tamanho da fonte, em destaque da fonte, que isso facilita sobremaneira o trabalho do secretário da Junta ou da Câmara, no sentido de anotar que precisa realmente chamar para a sustentação oral, né? Achei muito relevante o que ela falou. Às vezes a gente fica sem saber se vai ser lido ou não lido e a importância de dar o devido destaque, né? Só para te abrindo um pequeno parênteses aí, pode seguir, por favor. E a sustentação oral, ela na verdade, sim, ela vira quase como uma conversa, né? Em muitas câmaras, em muitas juntas, a gente trabalha como uma conversa, né, com os conselheiros, tirando muitas vezes dúvidas desses conselheiros com relação à matéria que está sendo analisada. Então, um momento que a gente pode usar para reverter talvez até uma decisão que foi contrária, ou que viria de forma contrária. Então, assim, se vocês puderem, usem e abusem dessa ferramenta da sustentação oral, que ela é extremamente importante para vocês fazerem entender, né, na via recursal, porque às vezes no papel você não consegue explicar de uma forma tão clara quanto você falando ali com os conselheiros. E é bom porque eles também dão, muitos deles, obviamente, dão essa abertura para você poder fazer, interagir, digamos assim, com eles, para que realmente sanem todas as dúvidas existentes naquele processo. Que legal. Vou respaldar aqui alguns comentários, né? O Arthur Cavaleiro, lá do IESA, lá de Santo Ângelo. Eu não sei se o Arthur é de Santo Ângelo. Oi? Um abraço para o Arthur. Ele não é de Santo Ângelo, ele é de... Eu sei que ele não é de Santo Ângelo, é da região missioneira ali, né? Ali de perto. Tá Depois certo. você coloca o Arthur. Ele vai colocar para nós aqui, com certeza. Eu sei que ele não é de Santo Ângelo, mas foi nosso aluno lá no IESA, né, em Santo Ângelo. Era uma cidade maior. Isso, a capital missioneira, né? Há controvérsias, né? Mas ele refere, né, quase como um investimento na Bolsa de Valores, o assunto anterior, né, que nós falávamos, né, da rapidez. Os investimentos que geram lucro rápido normalmente são mais arriscados. Já os conservadores são mais demorados, mas a chance de perder tudo é menor. Achei legal o comentário do Arthur, porque eu acho que ele ganha muita força no contexto atual, porque a gente vive um contexto de insegurança jurídica, né? De trânsito em julgado das ações, sem que de fato o direito tenha sido entregue e não se possa rediscutir a matéria. A gente vive um contexto muito difícil, né, em todo o judiciário, né? Não está fácil a advocacia. Então, realmente, temos que pensar muito, né, que tipo de retorno a gente quer no nosso investimento, né? Aqui pensando o processo como investimento. A Rosana, olha o nível, Adriana. A Rosana referindo que 80% da demanda do escritório dela é administrativa. Né? E a Débora, eu sei que é praticamente 100%, né? Que ela já me contou, né? A Débora comenta que antigamente até conseguia pelo Google alguns acórdons. Eu fiz muito isso também, Débora. Eu lembro de precisar de um acórdão para uma determinada matéria, eu colocava no Google e ele puxava. Mas eu tenho a impressão que puxava do repositório que existia na época. Porque nós chegamos a ter aquele repositório, lembra, Adriano? Eu consultava muito e funcionava uma época, né? Tinha opção para selecionar junta de recursos ou câmara de julgamento, né? Mas depois de um tempo, a gente colocava as palavras-chave ali e não aparecia mais, né? E aí acabou sendo até retirado, né, do ar, e até hoje a gente aguarda aí o Conselho trazer o seu repositório de
de jurisprudência, né? Na verdade, A isso Regiane, é uma grande pauta da gente, né, tanto do IBDP quanto das OABs, né, das comissões de Seguridade Social, para que o INSS coloque no ar esse repositório. Isso já vem sendo pedido há muito tempo, né, pelo INSS, pelos profissionais da área. Então, é uma ferramenta que a gente precisa muito. Mas aqui, até você, se você me permite aqui, Alexandre, tem claro, fique à alguns comentários vontade. interessantes. Ó. Por exemplo, os próprios advogados poderiam fazer um banco de dados, né? A Débora aqui O fala, né, que Rodolfo, ela salva o banco de acordos. O Rodolfo fala aqui que podemos criar, né, esse banco de acordos online, né, através de uma ferramenta. Talvez seria uma possibilidade, né? Você fazer um repositório via OAB, talvez, né? Já que o INSS não funciona, né? Na velocidade que a gente precisa, quem sabe uma alternativa, muito né? bacana. Eu tenho também esse costume da Débora, eu tenho o meu repositório, eu tenho as decisões dos processos lá do escritório, decisões que a gente compartilha. O WhatsApp corre muita coisa, né? Constantemente corre coisas. O Beirão às vezes está compartilhando algumas decisões, outros conselheiros também. Então, assim, eu procuro também armazenar dentro do escritório o máximo possível de decisões. Eu acho que é uma ideia, com certeza, eu acho que vale uma live para a gente tratar sobre isso e trazer a equipe diretiva lá do conselho, até para dar uma conversada para entender a quantas anda esse processo. Mas realmente, se não for disponibilizado esses acordos, seria muito interessante se a gente conseguisse criar um portal sem nenhum dono, né? Esse é o mais importante, não precisa ter dono esse portal aberto, as decisões são públicas, onde a gente poderia estar consultando essas decisões, porque realmente é um dos aspectos mais complicados, na minha opinião, para a atuação do Conselho, é não conhecermos o entendimento dos conselheiros com relação à matéria, né? Isso atenta ao Uhum. devido processo legal, né? A gente precisa saber qual é o entendimento, e nem tudo está nos enunciados. Então, bacana a sugestão do Rodolfo, na linha do que a Débora também referiu, né? A Rosana traz aqui também a importância do site do Conselho de Recursos. Lá tem sim acórdons, tem pareceres do Ministério, tem alguns enunciados da AGU, também é possível consultar. Eu olho bastante por lá também, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A gente encontra assim de depoimentos. Adriano, me diz uma coisa enquanto eu vou procurando aqui. Né? O pessoal gostou da ideia, viu? E achei bem legal também. Né? A gente fazer algo independente ia ser até assim bonito, né? Mostrar a força da advocacia previdenciária administrativa, né? Que está buscando, né, justamente uma política que deveria estar sendo perseguida e está sendo perseguida. Claro, a gente vê que está sendo perseguida, mas a gente está auxiliando no sentido de menos sobreutilização, né, do judiciário. Eu lembro de uma frase tua nos nossos cursos, que eu jamais vou esquecer, ela virou minha, né, e nem sempre eu cito a fonte, quando tu dizias assim, que tu nunca conseguia entender como é que poderíamos ter duas estruturas para fazer exatamente a mesma coisa, né? Se isso não é um anacronismo, se isso não é uma anarquia, se isso não é uma confusão, o que é então uma confusão, né? Na verdade, você tem, realmente, ó, você tem o INSS fazendo o trabalho, né? Tem muito trabalho para fazer, obviamente que uma boa parte dessas decisões pode haver erros, né? É inerente à situação, né? Mas aí você tem a Câmara de Julgamento, a Junta de Recursos, o Conselho de Recursos como um todo, fazendo análise de decisões, né, do INSS. E da mesma forma, correndo em paralelo com essas duas estruturas, que são enormes, né, ainda precisa mais, né, tanto o INSS quanto o Conselho estão assoberbados com o trabalho. Mas tem duas estruturas enormes, né, que é o Conselho e o INSS,
trabalhando ao mesmo tempo e fazendo a mesma coisa que a Justiça Federal. Também uma estrutura enorme trabalhando nesse sentido. E tudo isso custa, tudo isso é custo para nós, cidadãos brasileiros. Todo esse trabalho, né, e aí tem as estatísticas que falam, né, que o processo administrativo custa em torno de 300, 400 reais. Agora estou chutando um pouco aqui, mas era mais ou menos isso, né, que se tinha lá uma estatística. E o No processo Tribunal de judicial Contas da estava União, 2 se eu mil não e me engano. pouco. Isso. Então, assim, era uma disparidade muito grande. Então, por que não investir um pouco mais no processo administrativo para que a pessoa já possa ter o reconhecimento do direito já de plano, né? E não ter que esperar muito, muito tempo para conseguir esse direito que já era dela agora, né? Se a esfera administrativa funcionasse de forma correta, né? Então, eu realmente vejo assim essa estrutura que o INSS tem, essa dificuldade que os governantes têm em investir no INSS, né, na estrutura do INSS, como uma forma de desprestigiar o reconhecimento imediato do direito previdenciário do cidadão, né? Infelizmente, isso é uma falta completa de política pública para a população brasileira. E essas pessoas são as que mais têm a necessidade, muitas vezes, do reconhecimento do direito e não conseguem, muitas vezes, por falta de estrutura governamental, infelizmente. Perfeito, 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 Adriano. Eu lembro sempre dessa tua fala e reproduzo ela sempre que possível, e reproduzi algumas vezes aqui com os conselheiros também. Eu teria outros assuntos, é sempre assim, o tempo é muito curto, eu teria outros assuntos ligados à rotina, mas a ideia é essa, que fique a provocação, que a gente possa dar continuidade, eventualmente voltar a conversar, porque eu queria reservar uns 3 minutinhos para anunciar para os colegas que estão nos acompanhando o que a gente, né, gostaria, na verdade, de dizer para todos. Na verdade, esse é o anúncio, né, bem informal, como é a nossa característica, Adriano, trabalhando juntos, né, que nós estamos trabalhando, eu e o Adriano, na atualização daquela que é a nossa obra, o nosso xodó. Eu considero o nosso xodó, Adriano, que é o nosso processo administrativo previdenciário, que foi publicado pela editora Plenum, saiu primeira, segunda, terceira e quarta edição, né? Olha aí, ó, quarta edição tá aí. Depois dessa edição, essa aqui era a nossa, foi o nosso, foi a minha, pelo menos, Menino dos Olhos. Não, né? também. Legal. Também. Depois nós lançamos, gente, 2 outros livros, tá? Que eu tenho eles aqui. Eu não tenho esse com o Adriano, eu imaginei que ele iria ter, então casou bem. Depois nós lançamos o Processo Administrativo Previdenciário Eficiente, que é esse aqui pela editora LTR, e depois nós lançamos junto o INSS Digital, pela Lujur, né, pela editora Lujur. Nós estamos promovendo a atualização do primeiro, que é o Processo Administrativo Previdenciário, que é o mais técnico, é o que praticamente comenta toda a instrução normativa, o decreto, comenta a lei, traz estratégias, é realmente por isso que é o nosso xodó, como eu digo, né? A nossa ideia é incorporar todos os nossos 3 trabalhos dentro dessa 5ª edição do Processo Administrativo Previdenciário, porque hoje não dá mais para dissociar a INSS digital, como o Adriano falou no início da live, de qualquer manual de processo administrativo previdenciário. Quando nós lançamos o livro do INSS digital há 2 anos atrás, era ainda uma ferramenta que estava chegando. Agora faz parte. Todo mundo que atua na via administrativa tem que atuar no INSS digital, né? Então, nós vamos incorporar os 3 trabalhos para dentro dessa 5ª edição, e a nossa programação é para o 2º semestre, a gente está apresentando para vocês, em especial para vocês que estão conosco e que acompanham o nosso trabalho e que são assim apaixonados pela matéria como nós, essa 5ª edição, revista atualizada, que a gente pretende que continue sendo um referencial importante para a atuação e para o estudo de todos, né, Adriano, na área do processo. Eu quero te passar a palavra para as suas considerações, só queria te pedir que a gente tenha uns 4 minutinhos, mas eu acho que dá tempo, só para não perder a live, aí eu consigo deixar ela gravada.
Bom, gente, obrigado pela participação de todos. Quero agradecer o doutor Alexandre pela oportunidade, sempre tão gentil, né? E estamos aí, estamos junto, como diria aquele outro, né? Estamos aí para o que der e vier. E sempre que precisar, só me chamar. Estamos aí à disposição. Se tu quiser falar um pouquinho do livro também, tinha te passado também para isso, assim. Tá. Temos tempo. Tá bom. O livro, na verdade, assim, a gente estrutura esse livro na ideia, nessa ideia de planejamento do escritório, né? Em que a gente trabalha desde o início, desde antes do processo administrativo até o final, né? Então, todo o procedimento, toda a estratégia de atuação, a verificação dos dados do CNIS, a verificação dos dados do cliente, a organização desses dados para que o INSS possa reconhecer o direito da pessoa com mais agilidade. E chega até a finalização do processo, inclusive com algumas pinceladas sobre o recurso, né? Eu quero ver se eu consigo atualizar o meu livro de recursos também. O Adriano tem o livro de recursos, perfeito. Tá devagar, mas enfim, vamos tentar atualizar para que aí a gente possa juntar tudo isso e trazer para vocês aí a melhor opção aí para poder trabalhar essa área aí do processo administrativo. É que é difícil, né, Adriano? A atualização de obra, quem escreve aqui, que está participando da live, certamente vai entender. Atualizar a obra é tão difícil quanto escrever uma obra, porque envolve muita dedicação, e quando tem um perfil tipo o meu e do Adriano aqui, e é o perfil, em regra, dos colegas que escrevem na área de previdência, que labutam diariamente, tem escritório, agora com a pandemia está todo mundo fazendo tripla jornada, né? Colocaram os homens para trabalhar e cuidar das crianças também, está todo mundo envolvido, né? Realmente tem aula de alfabetização, onde eu uso cedilha. Bem isso, é verdade. Mas assim, pessoal, nós não temos ainda informações sobre a venda, nós vamos informar mais próximo do meio do ano, podem ficar tranquilos que vocês vão ficar sabendo, tá? A gente manda novidades, sim, a gente está trabalhando com toda a força para que no segundo semestre, talvez ali por outubro, setembro, esteja tudo pronto. Vai ser uma obra muito importante, tenho certeza, assim, do ponto de vista da técnica, porque a gente vai caprichar, como caprichamos lá em 2013, para trazer exatamente o que precisa ser trazido para a prática administrativa, tá? Todas as fases do processo. Gente, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero, assim, agradecer a todos que participaram conosco. Muito obrigado. Quero agradecer aqui o comentário deixado pelo Délio, querido Délio. Adriano Délio é um colega de Governador Valadares, que também é ex-servidor do INSS, hoje advoga na área previdenciária. E, Délio, quero te deixar um abraço e deixar um abraço em todos, tá? Um abraço apertado em todos que participaram, que estiveram aqui conosco. E, Adriano, sem palavras para te agradecer, cara. Foi um prazer enorme. Deu uma saudade de a gente estar junto em sala de aula, daquele jeito louco, que a gente quase subia nas cadeiras e nas mesas e nos divertíamos pra caramba na estrada. Dinheiro sempre foi o que menos importou, o mais importante sempre foi estar com os colegas, estar transmitindo conhecimento e, acima de tudo, aprendendo muito, né? Porque a gente aprendeu muito, né? Sim, a gente sempre aprende muito com os colegas e enfim, que pena que a pandemia deu essa parada em todo esse trabalho, mas que possamos, enfim, passar essa dificuldade toda aí que a gente vive e que possamos aí melhorar para o próximo ano, talvez, enfim, né, acabar com essas dificuldades que nós estamos enfrentando e retomar toda essa nossa diversão aí que a gente tinha, que realmente era legal. E que bom que a gente pode fazer ainda no virtual isso. Com certeza. Faltam 10 segundos, mas como um bom advogado, 10 segundos é uma eternidade. Estamos tranquilos. Adriano, um grande abraço. Pessoal, uma ótima semana.
se cuidem e até terça que vem. Valeu! Um abraço, até mais. É.